Do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, lição 16, a necessidade da consciência coletiva para a paz no Brasil, e diz: aqueles povos cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, pergunta 788. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. O homem caminha, busca a direção do progresso, por atração infinita, caminha na direção de Deus, nascendo simples, sem conhecimento, após longo desenvolvimento físico e, por que não dizer, espiritual, o ser, um dia, encontra-se com a própria razão. Descobre-se alguém que vem desenvolvendo intensa atividade na construção da própria personalidade e na busca de Deus. Sem o perceber, desenvolve valores pessoais, característicos em cada um, e nesse processo sempre vai ao encontro do sol dos sóis na terra, Jesus, à procura também de Deus. No intervalo entre a mônada de Deus, o espírito atravessa inúmeras fases complexas, difíceis, mas que são fases entendidas por Deus como próprias da evolução, como fases em que a criatura, lenta, mas seguramente busca o Pai. Como Deus encara esses momentos? Para ele, transcendentais, e para a humanidade terrena, às vezes, momentos cruéis de evolução? Deus nos vê a todos nessas fases transitórias, exatamente como crianças espirituais que atravessam o deserto da indigência mental e moral, em busca da terra da promissão e do equilíbrio e da paz. Entende que as falhas e dificuldades fazem parte do processo seletivo e que um dia o próprio homem entenderá que todo o seu esforço, passando por todas as dificuldades, nada mais foi do que a resposta ao apelo que ele lhe fez, dizendo assim: vinde, vinde aos que desejais progredir e caminhar. Segue o homem à semelhança de uma criança que ainda não aprendeu a andar e que atende ao apelo do pai para ir-lhe ao encontro, e tantas vezes cai e torna a levantar-se até conseguir chegar ao regaço paterno. O pai considera os tombos que a criança leva como parte do seu aprendizado. Também, Deus entende que todas essas falhas que temos no processo de evolução são naturais, compreensíveis, esperadas no progresso humano. Por isso é que Deus, repetidamente, dá aos povos ou às coletividades oportunidade de renovação. Povos que assumiram no século que acabamos de ver passar o papel de grandes destruidores de sociedade recuperaram-se rapidamente e trabalharam pelo próprio progresso, atraindo para junto de si, ou para a sua coletividade, camadas enormes de criaturas, tão somente porque desejaram acertar. A vontade coletiva prevaleceu sobre os erros que muitos cometeram ou induziram outros a cometer. Observemos o nosso país, observemos esta grande e imensa terra chamada Brasil, local em que todos os seres que conhecem a Deus encontram abrigo. A despeito da desgraça de alguns, a despeito da falha de muitos, a despeito do desencontro de grandes personalidades, todos aqui, ou quase todos, trazem no coração a certeza da fé e da existência de Deus. Tomemos o nosso país. O que falta ao homem aqui para ser útil à sua sociedade? O que falta ao homem para ser bom? O que falta ao homem
para acabar com a miséria, a pobreza, a tristeza, a angústia. Falta justamente a vontade coletiva, que faz com que o nosso amado povo ainda muitas vezes não saiba conduzir-se coletivamente, embora muitos o saibam fazer individualmente. Parece que falta ao indivíduo brasileiro a certeza de que ele faz parte de uma grande coletividade e que deve lutar para que essa coletividade seja boa. Deve ser útil e capaz de colaborar na resolução dos problemas da coletividade que o envolve. Quantos aqui se preocupam efetivamente com a pobreza? Quantos ajudam as sociedades ou os indivíduos que precisam ser ajudados? Quantos silenciam ante as palavras de ódio? Quantos fazem força para que programas ditos ruins não entrem em suas casas? Concessão? Abandono de valores? Não vamos entrar nessa análise. Não vamos entrar nessa análise. Vamos dizer que todos nós, de um ponto de vista individual e coletivo, podemos e devemos exercer o direito de lutar por esses valores. No dia em que a nossa voz coletiva se levantar, nosso país desconhecerá a miséria moral e física. No dia em que cada um de nós resolver por si mesmo dizer o que está certo ou errado e levantar-se silenciosamente ante aquilo que não compreende ou rejeita, no dia em que toda a consciência coletiva disser basta a pobreza, desenvolveremos os nossos valores sociais, ajudaremos a acabar com a miséria, lutaremos para que haja sossego na família, no edifício em que se mora, no bairro onde se reside. É preciso, caros irmãos, que uma consciência coletiva cristã e espírita tome conta do nosso país. Será preciso que nós todos nos demos as mãos, que, como espíritas, façamos valer o direito da paz, o direito ao equilíbrio, o direito ao combate ao erro, à intolerância, à inquietação. Será preciso que peçamos ao Cristo: Senhor, ajuda-me para que eu possa ajudar. Conscientes de que a nossa sociedade deverá caminhar para que haja equilíbrio. Os que aqui estamos, os que aqui ouvem a palavra de Antônio, os que aqui leem os livros da doutrina espírita, todos, enfim, digam assim: hei de tornar este Paris um mundo de paz, um local onde as pessoas cheguem e se sintam abrigadas, um local onde todos trabalhem e façam trabalhar. Hei de expulsar a pobreza do meu alcance, do alcance das minhas vistas. Hei de ajudar o meu próximo. Hei de silenciar as palavras que não mais constroem, para falar somente as de elevação. Hei de tomar conta de todos os meus sentimentos, para que a pureza perispiritual e espiritual desta terra se estabeleça à custa de meus esforços. Hei de educar os meus filhos. Hei de falar com todos aqueles que estão ao meu lado, de modo elevado, para que jamais recaiam sobre nossas mentes a culpabilidade dos pensamentos contrários a Deus. Hei de ser regenerado. Hei de ser alguém que faz o bem, uma sementeira contínua, sem esmorecimento e em busca de paz. Que a bondade do Senhor Jesus nos abençoe, nos ajude e nos conduza, e que todos nós que aqui estamos saiamos daqui dispostos a iluminar o caminho por onde andarmos. Se, por acaso, os filhos das trevas nos agredirem a sensibilidade, nos tornaremos focos de suas agressões espirituais espontâneas. Respondamos a todos eles com uma prece, com a
nossa mensagem de paz e digamos a cada um deles: sou de Jesus. Que a bondade e que o amor de Deus e de Jesus inspirem todas as almas para o bem. Antônio de Aquino.